Javier Milei caminha para não terminar o mandato. Ele já sofreu a sua primeira grande derrota jurídica, com o judiciário derrubando parte da reforma trabalhista que ele propôs naquele mega decreto. Agora ele vai aumentar as tarifas dos transportes, empobrecendo ainda mais a classe média argentina, que deve se juntar aos outros segmentos para protestar. Só que os protestos estão proibidos e o Milei quer governar como sendo um grande ditador via estado de emergência. Tudo isso é péssimo para o Bolsonaro, porque essa visão de Milei golpista vai afetar os julgamentos do Bolsonaro, na minha opinião, já que o Alexandre de Moraes começou a ser mais duro, falando que o 8 de janeiro não foi baderna, mas sim um golpe. Enquanto isso, Lula pode salvar Milei e já começou a fazer acenos, dizendo que as Malvinas são da Argentina. E eu quero saber a sua opinião. Milei provoca impactos no julgamento do Bolsonaro? Você acha que Milei vai terminar o mandato ou não? Deixa o like se você quer que o Bolsonaro e o Milei se lasquem e se inscreva no canal. Esse mega decreto do Javier Milei foi feito assim há poucos dias depois que ele assumiu a presidência da Argentina. As pessoas estão defendendo Milei, dizendo que ele está cumprindo aquilo que ele foi colocado para fazer, que era uma grande reforma da Argentina. Mas parece que o Milei ele quer fazer o que o Brasil fez em décadas, em apenas poucas semanas. Parece que o Milei ele quer destruir tudo para depois reerguer. Então ele fez um decreto com mais de 1000 medidas. Isso provoca um enorme caos no povo argentino. E provocou reclamações do judiciário e também do próprio Congresso. O judiciário já barrou ou derrubou parte do decreto, derrubou a reforma trabalhista que ele fez. E outros vetos vão acabar surgindo, muito possivelmente, com o passar das semanas, porque são tantas medidas que é necessário avaliá-las com calma. O problema desse mega decreto foi o estado de emergência. O Milei ele quer decretar estado de emergência por 2 anos, prolongando por mais 2, ou seja, durante todo o seu mandato. Nesse estado de emergência, ele vai poder legislar sem passar pelo Congresso, ou seja, ele vai ser um ditador. Milei que já começou a proibir as manifestações argentinas. Na prática, não está proibido. Só que as pessoas que manifestarem, forem às ruas, podem sofrer tantas punições que é uma proibição. Tem que ser muito corajoso para poder sair e perder os benefícios do governo. Ainda mais nesse momento de completa desordem econômica da Argentina, ninguém sabe o que vai acontecer, você perdeu o benefício do governo, que é o seu colchão, vai ficar muito complicado. Então essa é uma situação que nós temos que ver como que o Milei vai agir diante do judiciário, diante dessa e de outras futuras derrotas. Se ele vai atuar como ditador, se ele vai ficar autoritário ou não. O que nós sabemos é que os protestos tendem a aumentar porque ele simplesmente aumentou as tarifas. Quase 50% das tarifas dos transportes. E ele também vai aumentar todos os meses as tarifas dos transportes, seguindo o aumento da inflação. O que o Milei está fazendo é um empobrecimento da classe média argentina. E não somente da população mais pobre. A classe média vai ficar empobrecida, a classe média que votou em Milei vai começar a se revoltar e vai se juntar nos protestos. Os protestos tendem a ficar incontroláveis. Hoje, uma parte considerável da população argentina apoia as medidas do Milei. Só que por mais quanto tempo essas pessoas vão aguentar isso? E é por esse motivo que eu acredito que se ele continuar por esse caminho, colocando tudo num verdadeiro caos, ele vai cair. Pelo seguinte, até a posse do Milei, dia 10 de dezembro, a população da Argentina tinha uma certa previsão orçamentária de reservas financeira, de reservas, financeira. Agora, você já tem uma inflação alta, você já tem tarifas dos transportes mais altos, você não sabe o que vai acontecer. Gera um medo, gera uma insegurança. O dinheiro que eu tenho vai durar para todo ano? O que eu tinha programado, o meu financiamento, vai dar certo? Milei desafia o judiciário, Milei desafia o Congresso. Ele tende a cair. E essa ameaça dele cair, como eu já tenho falado pra vocês, isso aqui é um registro, tá? A pessoa pergunta muito. Eu vou tampar isso daí. É uma escalada autoritária. E a grande questão do Milei é como ele pode afetar o julgamento do Bolsonaro aqui. Eu li um texto no Poder 360, que agora me fugiu o nome do autor, que ele falava que aqui no Brasil está sendo comparado de modo equivocado Milei e Bolsonaro, porque são contextos diferentes.
E ele tá certo. O contexto econômico e social da Argentina é bem diferente do contexto econômico e social do Brasil. Milei é bem diferente de Bolsonaro. Ambos são anarcocapitalistas, ambos querem destruir as instituições republicanas, assim como todos os anarcos capitalistas, porque eles têm características em comum. Mas eles são diferentes. O que nós temos que acompanhar da Argentina são esses desdobramentos diretos para o julgamento do Bolsonaro, pelo menos é o que eu faço aqui no canal. Por quê? Porque como o Milei é visto como sendo uma espécie de Bolsonaro argentino, o que ele faz lá reflete aqui na perspectiva da população do que poderia ter acontecido com o Brasil se o Bolsonaro tivesse vencido. Então, se Milei começar a ter uma escalada autoritária, a população brasileira vai observar isso e vai falar ou vai pensar que o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo na Argentina poderia ter acontecido no Brasil. E a imagem de um Bolsonaro golpista tende a se cristalizar no momento decisivo. O Alexandre de Moraes tem concedido algumas entrevistas em função da proximidade do 8 de janeiro. Ele falou ao Globo e falou também à Veja. Na entrevista à revista Veja, o Moraes ele foi categórico. O 8 de janeiro não foi baderna, foi um golpe. A denúncia contra o Bolsonaro, ela está se fechando. Deve ser protocolada nas próximas semanas, no mais tardar nos próximos meses, quando algumas investigações, como das milícias digitais e das fake news, forem encerradas para que uma grande denúncia seja apresentada contra Bolsonaro. Essa denúncia vai passar para a população brasileira como Bolsonaro sendo golpista e não como sendo o chefe de uma organização criminosa. Porque nós temos aquilo que é apresentado e aquilo que a população entende, absorve e reproduz. Bolsonaro vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado. Na cabeça da população, no senso comum. Então o que acontece com Milei, enquanto postura e figura autoritária, afeta o Bolsonaro aqui. Por isso que há essa questão envolvendo Milei e Bolsonaro. O Bolsonaro e os bolsonaristas já abandonaram Milei. Se você reparou, depois da posse, ninguém fala mais nada. Bolsonaro não fala, Eduardo não fala, Eduardo fez uma postagem, mas ninguém fala mais nada. É por conta das questões econômicas? Pode ser. Mas há um distanciamento do Bolsonaro. Ele não quer ser associado a Milei e ele nem pode. E não por conta do fracasso econômico da Argentina ou dos problemas, não. Ele não pode ser associado ao Milei por conta justamente dessa questão que envolve o autoritarismo do Milei. Bolsonaro tem que fugir de todas as figuras autoritárias. O que ele menos quer no momento é ser associado a um golpista. É isso que tem que acontecer. E enquanto isso, Lula sabe muito bem que Milei vai precisar dele. Porque Milei está sendo pressionado pela Argentina, que paralisou o pagamento de um empréstimo. O FMI está pressionando também a Argentina, porque a Argentina não cumpriu com compromissos anteriores. Aí não importa se era Milei, se era Macri, se era o Alberto Fernandes, isso não interessa. O país, a Argentina, não cumpriu. Como a Argentina não cumpriu com as obrigações dela com o FMI corta os empréstimos. Quem tem que socorrer a Argentina? O Brasil. Porque a derrocada econômica da Argentina afeta diretamente o nosso país e Lula sabe disso. Nesse momento eu vejo que o Lula tem uma grande possibilidade de ajudar a Argentina e ele já está fazendo acenos. Porque o Milei começou a falar durante a campanha e no início do governo que ele quer as Malvinas para a Argentina. Ele vai usar isso como patuscada bolsonarista lá na Argentina. O Lula, via Itamaraty, disse que a Argentina está correta. Que as Malvinas, a Argentina tem direito de reivindicar as Malvinas. Ou seja, foi um aceno. Milei, você que está querendo fazer isso? Nós estamos aqui, nós vamos te apoiar. É um aceno do Lula ao Javier Milei. É uma tentativa de aproximação, já que Milei criticou tanto assim o Lula durante o início ali durante a sua campanha. Vamos ver o que vai acontecer. É um processo que chama atenção, mas eu vejo que coitado de Milei, coitado dos argentinos e coitado de Bolsonaro. Ou coitado nada do Bolsonaro, né?